Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar a nossa segunda videoaula sobre os métodos de controle de pragas. Falamos sobre os legislativos na videoaula passada e vamos falar agora sobre os mecânicos e culturais. Acompanhe. Agora vamos falar dos métodos de controle de pragas mecânicos. São técnicas que possibilitam a eliminação direta das pragas e são medidas utilizadas em casos específicos. Por exemplo, dá para fazer o esmagamento de ovos e a catação de lagartas do curuquerê da couve. Aqui, ó, curuquerê, nome difícil, curuquerê da couve. Aqui são os ovinhos dela e aqui são as lagartas. Então, o que é que o pessoal faz? Esmaga com a mão mesmo, né? Isso se não tiver muitas, tem que fazer o acompanhamento, para ver quantas tem por hectare. E aí, se tiver poucas, para fazer o controle logo no começo, faz o esmagamento, tá? Aí, como também, o que o pessoal faz? Pode também cortar a lagarta do fumo e a mandioca com a tesoura e sair cortando. Pode utilizar também como uma medida de controle de pragas mecânica a formação de barreiras ou sulcos, que o pessoal usa uma cerca viva para interceptação de voo, os insetos que voam, né? Contra o ataque do curuquerê dos capinzais, também os gafanhotos em surtos graves. O pessoal utiliza essa cerca viva. Então, é isso. É o uso de técnicas que possibilitam a eliminação direta das pragas, os mecânicos. Além desses métodos de controle que eu falei mecânico, que é o esmagamento, como também os de barreiras, tem também as armadilhas. Utiliza faixas adesivas nas casas de vegetação, pode ser azul ou amarelo, que atrai. E aí, na hora que ela vem, prega, que é adesiva, né, e mata os insetos. Aí tem também o esmagamento por aração e gradagem. Vai passando aqui a máquina e matando as lagartas, as pupas que ainda tem no plantio anterior. Então, já falamos dos métodos de controle legislativos, métodos de controle mecânicos, e agora vamos falar dos métodos de controle culturais. O que são esses métodos? É o emprego de práticas agrícolas normalmente utilizadas no cultivo das plantas, objetivando o controle de pragas. Exemplo, a rotação de cultura, que ela é recomendada principalmente para controle de pragas específicas de determinadas plantas. Então, quando você planta milho, que é a rotação de cultura, plantou milho, depois plantou feijão, depois plantou, sei lá, mandioca. Por que que se faz isso? Além de aumentar a fertilidade do solo e manter essa fertilidade do solo, dá para fugir também das pragas, né? Se tiver, você plantou milho, aí tem aquela lagartazinha, que é a lagarta do cartucho, e aí você plantou feijão, então já dá para fugir. Porque se você plantar de novo e não fizer o controle, vai lá de novo atacar sua lavoura, sua cultura. Aí tem utilizando também, pode utilizar a aração do solo para destruição de larvas e pupas de insetos que normalmente se desenvolvem no solo. A época de plantio e colheita. Para algumas pragas, às vezes uma simples antecipação ou atraso do plantio ou colheita causa uma diminuição considerável no ataque, principalmente quando também tem muita chuva, muita umidade, e aí naquela época que está parte de enchimento de grãos e também a parte de floração, aí dá para dar uma fugida das pragas. A destruição de restos de cultura também, nesse caso o objetivo é destruir o substrato, que pode atuar como hospedeiro intermediário de pragas, que posteriormente poderão atacar outras culturas. Então, são alguns métodos de controle de pragas culturais. Outros métodos que a gente pode utilizar é a poda. Como é que faz essa poda? Cortar e destruir principalmente os ramos de plantas perenes. Plantas perenes são aquelas plantas, são as fruteiras, né? Atacadas por brocas para evitar que as mesmas alcancem o tronco e causem a morte da planta. Então, essa poda é muito empregada em plantas perenes, com meio de controle de certas pragas, brocas e cochonilhas. A adubação e irrigação, nesse caso, parte do princípio que quando uma planta está equilibrada nutricionalmente, quando ela está bem, né, de nutrientes, apresenta maior resistência ao ataque de pragas.
E aí, evita muito esse ataque de pragas, porque ela está saudável. É que nem a gente, né, que está com imunidade baixa, aí vem mais coisa ruim, que aí a gente fica mais vulnerável, né? A bactérias, a vírus. Mas quando você está com a imunidade mais alta, é bem difícil você ficar doente. Insetos que preferem, por exemplo, ambientes secos, utiliza irrigação, e outros se adaptam melhor em locais úmidos, utiliza-se a drenagem. Então, a irrigação também pode influenciar. A irrigação por aspersão, ela pode contribuir para a redução da população de pequenos insetos, como pulgões, tripes e lagartas eliminados por lavagem e afogamento das pupas. Mas também lembrando que se colocar também muita água, o inseto gosta daquela umidade, né? Principalmente, na verdade, os fungos gostam dessa umidade, e aí as plantas podem ficar doentes exatamente por conta dessa alta umidade da irrigação por aspersão. Então, tem que dosar tudo direitinho e ver qual é o melhor sistema de cultivo para cada cultura. Aí tem também, gente, o plantio direto e outros sistemas de cultivo. No caso, o sistema de plantio direto, que é aquela palhada que você coloca em cima do solo, é a manutenção, então, da palhada no solo, pode repelhar algumas espécies de pragas. Versus o convencional. O que é o sistema de plantio convencional? É quando tem aquele revolvimento do solo, que pode estar revolvendo e expondo as larvas dos insetos, as pupas e adultos, a ação de predadores, bem como serem esmagadas. Então, esses sistemas de plantio, se utilizar de forma adequada, porque no plantio direto vocês sabem que utiliza essa palhada, né? Deixa a palhada protegendo o solo. Mas se você não fizer a manutenção, não ficar tirando e também fazendo a manutenção mesmo a cada colheita, vai ficar sendo foco de pragas e doenças, entendeu? Tem que fazer as coisas realmente bem direitinho, a manutenção. Para finalizar esses métodos de controle culturais, temos a cultura armadilha. O que é essa cultura armadilha? É quando a gente planta variedades suscetíveis. O que são variedades suscetíveis? Sensíveis ao redor, sensíveis ao ataque de pragas, né? Ao redor ou mesmo no interior da área de cultivo, para atrair os insetos pragas para as mesmas e sobre elas realizar o controle. Então, essa figurazinha, vamos entender um pouquinho aqui essa figura. Tem a cultura principal, vamos supor que é o milho, né? E tem essas culturas aqui, armadilhas, na borda, que é chamada aqui de bordadura. Aí o que é que a gente faz? Planta essas culturas aqui, que é uma cultura armadilha, para atrair os inimigos naturais da praga. Para então proteger essas que estão dentro, que é a cultura principal. Então, os adultos da praga evitarão colocar o ovo na cultura principal e vão intensificar essa postura de ovos na cultura armadilha, tá? Então, é para proteger mesmo, como se fosse uma barreira física, né? Eles pegam, dão uma enganada, né? No inseto. Pensa que tá aqui arrasando, comendo tudo. Na verdade, não tá nem querendo produzir essas plantas aqui, tá querendo essa da cultura principal que tá no meio. Além disso, tem também a eliminação de hospedeiros de praga, que a gente elimina as plantas que possam ser utilizadas pelas pragas como fontes alternativas de alimento e ou abrigo. Finalizamos, então, o nosso assunto sobre os métodos de controles legislativos, mecânicos e culturais. Bons estudos a todos, espero que tenham gostado. Até a próxima videoaula, a próxima postagem. Tchau, gente!